E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do curso ou da série de classificados com PHP 7 e MySQL ou MariaDB, no caso local aqui MariaDB. E nessa aula a coisa começa a ficar um pouco pesada, digamos assim que a coisa começa a complicar para o lado de vocês, né? A gente começa a fazer a persistência na base de dados. A parte mais legal do meu curso foi banco, ok? Deixa eu ver aqui. Object Notation. Vou botar aqueles índices que não me importa. Bom, então a gente tem aqui a tabela de usuário, certo? A nossa tabela ela tem uma chave primária com autoincremento. O que é chave primária, Gunnar? Me explica. Toda tabela a gente chama de objeto relacional, né? O que é relacional? Porque ela se relaciona com o outro. No caso aqui, um classificado, um usuário pode ter vários classificados. Um usuário pode ter um ou vários classificados. Esse é um conceito de multiplicidade, né? A gente tem aqui um identificado, não identificado, um para muitos, um para um identificado, né? Quando a chave estrangeira faz parte da chave primária, quando a chave estrangeira faz parte da chave primária para mais de um objeto, quando tem um para muitos. Por exemplo, item e venda. A gente tem vários itens de venda, então um para muitos. Nossa, o Gunnar bugou minha cabeça agora. Relaxa. Então, no decorrer do curso, conforme a gente vai se comunicando, eu vou explicando melhor isso, ok? Porque não faz sentido explicar tudo isso para vocês agora. Eu sei que vocês não vão entender, que a gente não usou, não é erro de vocês, ok? Não vai entender mesmo. Não está usando, vai aprender para quê? Perder tempo? Não perde tempo com isso, não. Perde tempo só com que vocês forem usar. Então, aqui nós temos o seguinte. Então, a gente tem a chave primária código, né? Ela vai de 0 até 6 sequências numerais de 0. Então, o valor máximo que a gente pode obter aí, esse camarada aqui, ó. Ok? Essa quantidade de registros. Não salvar. Ela não permite nulo, ou seja, tem que ter um valor. Nesse caso, é autoincremento. Ela sempre, como é uma inteira, ela sempre vai aumentar 1. Se o último cadastro foi 1, o próximo é 2, o próximo é 3, o próximo é 4, o próximo é 5. Por que isso nos ajuda? Porque quando a gente for fazer uma deleção, edição, a gente retorna esse cara aqui, ó. Me retorne as informações onde o código for igual a 10, ok? Nesse nosso caso, a gente tem aqui também o CPF, que ele é único. Vou marcar aqui unique, que ele é único. Então, a gente pode usar ele como chave primária também. Esse valor que nunca se repete. O CPF também não. E o e-mail também não. Ele nunca se repete nessa base de dados aqui, nessa tabela, ok? Quem que é esse usuário aqui? Tá com BIM, CPF, BIM. Bom, se não for memória, esse BIM é para subir imagens, binário, uma coisa assim. A gente consegue gravar arquivos no banco, a gente grava os bytes, enfim. A gente tem o usuário, tem a senha, data de nascimento, sexo, status, a permissão e o IP. Nenhum deles é nulo, ok? O que a gente pode deixar nulo aqui? Nada. Certo. Então, um conceito legal que a gente pode fazer, antes de começar lá para a nossa classe, escrever algoritmo, fazer validação, fazer os prepare, é o seguinte. A gente vem aqui no bloco de notas e escreve um método aqui, o SQL. Então, insert, insira em usuário, nos campos com os valores, nome, e-mail, CPF, usuário, senha, nascimento, sexo, o status, a permissão e o IP. A gente pode até ignorar isso daqui e passar os valores certinho na sequência, aqui, como a gente vai fazer agora. Só que dá problema. Se a gente acrescentou um campo a mais ali, pronto, já era. Todo o modelo para de funcionar. E a gente tem que ter esse CPF, esse nome com esses 2 pontos antes, que é o identificador, ok?
Já eu explico melhor. Vou digitar isso aqui. E-mail, CPF, usuário, a senha, nascimento, o sexo, o status, a permissão e o IP. Okay? Por que então desses dois pontos aí, Gunnar? Porque a gente vai usar lá o PDO, ele tem uma questão de prepara distantemente. Ele prepara o conteúdo antes de ser gravado. Ou seja, ele remove todo qualquer SQL, permitindo assim que a gente não tenha ataque de SQL injection. Óbvio que algumas coisas, né, muito analisadas, horas de estudo, passa. A gente vai validar isso também. Então, aqui está tudo certinho. A gente pode até fazer um teste se quiser, né? Eu não vou fazer, mas se vocês quiserem, aqui Brasil classificado, né, rodando, a gente pode vir aqui e simular alguns cadastros, né, tipo nome, para verificar se está tudo certo. Usuário, arroba, vamos fazer uns testes aqui. 1, 2, 3. Vai fazer aqui uso. A senha não vai ser essa, que vai ser criptografada. O nascimento 21/08/1992. Ele vai converter para ano, mês e dia. O sexo aqui é M. O IP aqui eu vou colocar 127, 129. Permissão, deixa eu colocar 1. Status. E o status a gente coloca 1 também. Ctrl Enter, vamos ver se tem algum erro. Ele inseriu. Vamos aqui ver. Então, tá aí, ó. Eu não sei o que acontece no Background que ele executa o select 2 vezes. Enfim. Vou deletar. Então, eu sei que o MySQL está funcionando. Eu já testei. Então, eu sei que a partir de agora, qualquer erro que venha a existir, não é no meu SQL, porque eu testei. Vocês viram que a gente testou, ele funcionou. Então, aqui, deleta isso daqui. A gente vai criar aqui, então, uma variável chamada de SQL. E vai inserir esse camarada aqui dentro. Ok? Nome, e-mail, CPF, usuário, senha, nascimento, sexo, estado, permissão e IP. Só que é o seguinte, pessoal, vocês concordam comigo que o CPF do usuário é uma informação confidencial? Então, aqui no usuário controller, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Usuário CPF, usuário, set CPF, ele vai receber um base. A gente pode fazer isso lá na controladora, a Nadal, melhor. Correto aqui mesmo, aqui que é a validação, vai, confusão. Então, ele vai pegar esse cara aqui, a gente consegue alterar ele aqui em tempo de execução, ok? É o seguinte, ó, tem uma função no PHP chamada base64. A gente criptografa essa informação. O que a gente vai criptografar? Usuário, get, CPF. Então, lá no banco, ao invés de ser gravado lá, tipo, 10.15, sei lá, o CPF do usuário, vai ficar uma string monstruosamente grande. Só que vai dar problema, porque essa string ela é maior do que 20 caracteres, ok? Então a gente teria que alterar isso daqui para mais de 20 caracteres. Detalhe, se a gente precisar fazer uma busca depois lá no banco, por exemplo, um usuário, né, o cliente pediu para verificar o que está acontecendo com o CPF dele, ou com o cadastro dele. A gente tem que fazer uma busca por CPF. Daria problema também, porque a gente vai fazer a busca como lá no banco, assim a gente não tem um CPF. Mas, dessa forma, a gente garante a segurança da informação do usuário. Nesse nosso caso, a gente vai garantir a informação de outra forma, né? A gente vai programar todo o sistema para não permitir a entrada de vulnerabilidade de SQL injection, a gente vai colocar uma senha forte no servidor, e é dessa forma que a gente consegue proteger, ok? Pois bem, daria também para usar daquela forma, e na hora que for fazer a busca, a gente converte o CPF do usuário, pega o valor lá criptografado e faz a busca em cima dele, ok? Deixa eu ver aqui. Pois bem, uma falha muito grande que os usuários fazem direto, né, muita falha aquilo, é passar o valor aqui dentro. Por exemplo, usuário. Por quê? Basicamente você está falando o seguinte, ó, minha casa está aqui com todos esses móveis ali dentro, né, todos esses bens eletrônicos, e deixa a porta aberta aí. Qualquer um que entrar, entrou.
pode entrar um ladrão, pode entrar um suicida, pode entrar um homem-bomba, pode entrar um padre, pode entrar um pastor, pode entrar alguém que te vai melhorar e alguém que vai piorar. Enfim, a gente não sabe o tipo de pessoa que vai entrar na sua casa, ou seja, a gente não sabe o tipo de informação que vai vir. Então a gente acaba preparando. Isso aqui é um prato cheio para SQL Injection, ok? Eu já não invadi, não vou dizer invadir, mas já fiz vários testes em sites grandes que todos possuem falhas de SQL Injection. Possivelmente por causa dessa característica aqui. Ele não valida isso. A gente vai usar Prepared, a gente vai pegar, a gente passou essa informação aqui, esses dois pontos, depois o PHP vai fazer uma validação para a gente. Ele vai trocar o que tem de nome, vai validar, vai fazer os filtros dele lá, trocar pelo novo valor já filtrado, ok? E para isso a gente vai precisar aqui então de um array associativo. Como a gente faz um array associativo? Variável de parâmetro recebe um array. Aqui eu passo o valor, né? No nosso caso é esse aqui, a chave, e aqui dois pontos igual o valor. Nesse caso é o usuário get nome. Então ele vai pegar isso daqui e vai trocar por esse valor aqui. Isso que vai fazer não é nós, é o próprio PHP. Então, 1, deixa eu ver certo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes de a gente prosseguir, vamos ver aqui se o usuário criptografou a senha. Não, a gente não criptografou a senha, eu acho. Deixa eu ver a senha. Não. Aqui na modelo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um hash na minha senha. Assim eu nunca vou saber qual é a senha do usuário. Isso é importante, né? Deixar nosso sistema rico, a gente passa mais confiança para o usuário. Ou seja, se ele perdeu a senha, ele já passa a senha para mim aí, vai lá no banco, vê qual é a senha. Nem a gente vai saber. Vai gerar um algoritmo aqui, um código com base no que ele digitou e já era. Ele fala, nossa, Bruno, para mim saber se a senha dele está certa depois. Simples, vai digitar o usuário e senha, a gente vai pegar a senha, vai criptografar de novo, né? Já você vai meter um hash e compara os valores entre os hashes. Simples. Então, o modelo aqui, método set senha, criptografar. Voltando aqui agora, a gente tem o nome, o e-mail, a gente tem o CPF, a gente tem o usuário, a gente tem a senha, a gente tem a data de nascimento, a gente tem o sexo, a gente tem o status, e a gente tem a permissão. Tem também aqui o IP. O IP aqui a gente já pode passar aqui já. Underline, perdão, cifrão, underline, server, a gente passa aqui, remote, ADDR, endereço remoto, address remote. Aqui, get, e-mail, get, CPF, get, usuário, get, senha, get, nascimento, get, sexo, get, status, get, permissão. A gente vai usar exatamente esse mesmo método aqui depois para cadastrar o usuário lá fora, ok? Beleza. Agora a gente tem que fazer o seguinte: return this PDO, que é a nossa classe, esse camarada aqui, ó, this PDO. E eu acho que o banco não foi instanciado. Deixa eu ver aqui. This PDO recebe new banco. This PDO recebe. Deixa eu ver o que está acontecendo. Claro que não era certo, estava fora. Então, return this classe usuário, objeto PDO, né, atributo PDO, o método execute non carry, SQL e parâmetro. Na verdade é o mesmo método, né? A gente já existe de duas formas. A gente pode fazer uma consulta sem retorno, né, sem parâmetros, e pode passar uma com parâmetros. Ok. Antes de eu explicar, na verdade a gente tem que explicar isso antes. Bom, a classe banco aqui, o Victor trabalha, é basicamente o seguinte: ele tem uma variável, né, estática chamada de conexão, que ele garante o singleton, como eu falei antes, ok? A gente tem a variável debug,
true, para saber se tem um erro. Quando tiver no servidor, eles vão lá passar isso aqui para false, né? Porque vai estourar um erro lá na cara do usuário. Erro na tabela tal, que o usuário tal não existe. Pronto, você já falou para o cara qual é a tabela que está seu usuário e senha, né? Você já deu a informação para o usuário, deixou a porta da sua casa aberta para qualquer um. O servidor da base de dados, como eu já falei, está em local, pode ser que dependendo do servidor seja um outro endereço. Nesse caso, o usuário do banco é root, a senha branco, e aqui Brasil Classificados é o nome do nosso banco, ok? Então, aqui a gente tem o get connection, que ele verifica se ela não está instanciada. Se ela já estiver instanciada, ele vai retornar ela mesma, como ela é estática, não precisa acessar ela ali dentro. E aqui são os parâmetros do próprio PDO, ok? Tudo estático. Então, no método estático, a gente não vai referenciar como diz, tá vendo? Aqui não é estático. Isso aqui é estático, a gente não acessa como diz. Então, a connection vai criar um atributo aqui, remove exception, vai trabalhar com os erros, vai pedir para trabalhar com acumuladores de atributos, atributos de persistência. Aqui ele passa a string de conexão, juntamente com o mapa, o charset do banco, que é o TF8, eu já expliquei isso antes, mapa de caracteres. Se houver um erro na conexão, ele vai cair aqui no cat. Ele vai exibir erro na conexão e a mensagem. Isso se o debug for verdadeiro. Disconnect, a gente não tem lá a connection.close, como em outras linguagens. Aqui a gente tem que atribuir nulo a conexão. Ok? É estranho, aqui ele deixou this, aqui está self, vai dar problema. Get last ID, ele vai acessar a nossa conexão e vai retornar o último ID. Seguinte, na nossa conexão aqui, a gente tem o usuário e a gente tem o telefone. Você perceber? A gente tem o usuário aqui e o usuário aqui. Ele vai fazer o cadastro do usuário lá fora depois. E em seguida o endereço e o telefone, né? As três informações. Como que eu vou inserir esse usuário aqui? Você deve se perguntar disso. Faz um max lá, né? No exato momento que você cadastrou, outra pessoa também cadastrou. Retorna o max do outro usuário. Então, na hora que a gente acabou de cadastrar esse cara, a gente já retorna o último ID que foi cadastrado, que é referente à mesma conexão. Mesma conexão, então, se está cadastrando agora código 10, então vai retornar o 10 para a gente no get last ID. Assim precisa fazer o max. Isso aqui é mais seguro, porque o banco vai retornar o último ID para aquela conexão, para aquele código que foi inserido. O Begin Transaction funciona da seguinte forma. Tudo ou nada. O banco de dados trabalha dessa forma, quando a gente usa transação. Cadastra o usuário, cadastrou o endereço, na hora que foi cadastrar o telefone deu erro. A gente quer que o cadastro continue? Não, cancela tudo, fala banco. Não cadastra não. Okay? O Transaction permite isso. Não é só ele. Okay? A gente tem o Commit e o Rollback. Então é o seguinte, cadastrou o usuário? Cadastrou. Cadastrou o e-mail ou endereço? Cadastrou. Cadastrou o telefone? Sim. Então faz o Commit. Confirma aí no banco que pode gravar. Cadastrou o usuário, o endereço e deu erro no telefone. Faz o Rollback. Deleta essas informações aqui, deleta essas aqui também. Então, esse é o conceito de Commit e Rollback. Tá vendo? Não é nada dele, é tudo do banco, não é a gente que escreve. Alguns usuários acham que a gente faz tudo. Na verdade, a gente acaba usando o que a linguagem nos proporciona. Aqui, o Execute Carry One Row vai fazer uma consulta e vai retornar apenas uma linha, por causa do fetch. Eu vou explicar. A gente passa o SQL e o parâmetro. Se a gente não passar nada, né, é o mesmo cara, se a gente não passa nada, ele atribui nulo. Então, ele vai pegar a conexão, vai pegar o SQL que a gente passou aqui, olha o prepares aqui. Vai verificar, vai usar o método de prepare, né? Vai filtrar para a gente, vai tratar os problemas de SQL injection, o valor que está vindo, se tiver os dois pontos. E para o prepare funcionar, a gente tem que ter os parâmetros também, né? A gente pode ter uma string de SQL lá sem nenhum prepare, né? Select alpha usuário, que retornar todos os usuários, não tem nenhum parâmetro. Então, vai passar o SQL aqui sem o menor problema, e aqui é nulo. Se tiver alguma coisa, ele vai tentar fazer o prepare de acordo, né, vou explicar da forma mais simples. Eu passei os parâmetros aqui, ele vai tentar associar esses valores quando foi passado aqui no prepare. Né? Se eu passei valores aqui e aqui não tem, não vai dar em nada. E o fetch, né, o fetch sock, ele retorna apenas uma tabela, ok? Uma tabela com uma única linha, várias colunas com uma única linha, um único resultado. Mais uma vez, se o atributo tiver true, debug, retorna o erro. Aqui o execute carry, que a gente vai usar agora, né?
Na verdade, a gente já está usando aqui, né? Execute, perdão, não carry. O execute carry é a mesma coisa ali de cima, só que ao invés de ele retornar uma linha só, ele retorna todas. Aqui, ó, fetch all, fetch a só aqui também. Fetch a só aqui, vai retornar na próxima tabela todas as linhas que ele encontrar. Então, você tem 1000 usuários, vai retornar os 1000. Aqui você tem 1000, vai retornar só um. Né? Normalmente a gente só pede um valor aqui para esse método. E a gente tem aqui o execute no carry, que a gente está usando lá fora agora. É uma consulta, é uma execução sem consulta, ele não retorna nada, ele só retorna verdadeiro ou falso, ele não retorna nenhum valor do banco, nenhuma coluna, ele não vai lá, pega, ó, quero essa coluna dessa linha, não. Ele basicamente atira e fala, matou. Passando um caminhão aqui. Então, ele é bem mais simples, né? Ele foi lá, pegou a conexão, passou o SQL aqui dentro, né? Obteve a conexão, fez o preparo, passou o SQL e retorna o valor do execute. O execute retorna verdadeiro ou falso. Então, passou o parâmetro ali dentro. Se deu erro, ele para de executar a classe, né? E retorna falso. No nosso caso é falso, o método é verdadeiro ou falso. Aqui não retorna nada, retorna nulo. Okay? Então, basicamente, essa é a ideia dessa classe aqui do Vitor. Bom, então, classe de banco explicada, classe de conexão, perdão, do usuário DAO criado, método criado, populado, a gente chama de populado, populacionar, população, mas no caso é popular os dados, controladora validada, agora a gente tem que ir lá para view, ok? E aqui, seguinte, pô, chamou. Então, além da gente chamar a controladora, vai ter que chamar a modelo, ok? Então, aqui, model, usuário. Está chamando esse camarada aqui, ó. Qual que é a classe dele? Usuário. Então, aqui a gente vai fazer, ó, usuário, recebe new, usuário. Aqui eu costumo colocar o U minúsculo, ok? Depende, às vezes eu já usei bastante o maiúsculo. Mas, enfim, se chamou, a gente vai fazer o seguinte, então, usuário, né? No nosso caso, a gente vai usar ele só aqui dentro, pode colocar aqui dentro. A gente vai popular ele agora. Só que antes de a gente popular ele, a gente vai fazer uma coisinha bem mais fácil para a gente, vai facilitar muito na hora da edição. Quando eu for editar um valor, eu vou passar um código aqui em cima. Então, a gente vai ver lá, código recebe alguma coisa. Então, já verifico, ó, recebeu o código? If else, então, filter, underline put de novo. Agora a gente quer o get, vai obter a informação da página, ok? No caso aqui do cabeçalho. Código, e aqui a gente vai falar, ó, filter, sanitize, number int. Ó, você vai receber somente número inteiro. Então, se ele não receber nada, né, se esse aqui for falso, a gente está cadastrando um novo usuário. Se tiver um código lá em cima, é porque a gente está editando um usuário, ok? Então, já facilita bastante para a gente depois. E aqui, como essas informações são a mesma para aqui e para aqui, né, para cá e para cá, para aqui não existe, então faz o seguinte, usuário, set, nome, tudo que a gente fez na controladora. O que a gente chamou lá, a gente chama aqui, usuário, set, e-mail, usuário, set, senha, CPF que a gente fez antes, né? Pessoal, ordem não importa, tá? Eu tento sempre fazer na mesma ordem, porque se eu precisar procurar depois, eu já sei onde que tá. Set, usuário, set, senha, colocar os valores, nome, e-mail, CPF, usuário, senha, nascimento, usuário, set, nascimento, sexo, status, né? Usuário, set, sexo, usuário, set, status, sexo, status, usuário, set,
permissão. Então, basicamente é isso que a gente vai ter que passar aqui agora, ok? O IP, vocês lembram? A gente deixou lá na DAO já. A própria DAO vai pegar esse valor pra gente. A gente até poderia passar aqui também, tá? Não sei se é certo ou errado passar lá, eu acho que não. Então, eu vou copiar esse camarada aqui, ó. Tudo isso. E vou colar aqui dentro. Porque eu sei que aqui é uma string. Aqui é uma string. 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 Que embora seja uma data, vai ser como uma string. E aqui eu sei que é um número. Então, number aqui. Number aqui, number aqui. Na verdade, ali não é number, né? Aqui é uma string também. Acho que a gente tem filter char aqui. Vamos ler. Filter, sanitize, special char. Uma string mesmo. Aí a gente passa. txt nome, txt e-mail, txt CPF, txt usuário, txt senha. A gente nem validou se a senha está válida ou inválida lá. Se ele burlou, prejuízo é dele. Ah, mas vai ter conta fake. Isso a gente não consegue controlar, tá bom? txt nascimento. Acho que é txt data que eu usei, né? txt data, sl sexo, sl status e sl permissão. Detalhe, esse aqui é um módulo interno, ok? A gente fez essas validações aqui. Eu acho que o módulo interno, isso aqui, essa quantidade de validação ela é interessante quando você coloca funcionários para trabalhar para você. Se for só você que vai mexer alguém da família, não precisa de tudo isso, okay? Na aplicação interna. Mas, por outro lado, se alguém invadiu, né, temos o prejuízo aí. E aqui a gente vai fazer o seguinte, galera, ó, if else, se usuário controller cadastrar for true, então resultado aqui, ó, vai ser esse. Se não, esse. Aqui no Bootstrap, a gente tem um alert, uma classe de alert. Eu achei bem interessante ela. E eu uso ela numa aplicação da universidade que estou desenvolvendo. Deixa eu ver aqui. Form. Acho que é Components, não é? Deixa eu ver. Reviews, alerts. Esse camarada aqui, ó. Então, o nosso resultado aqui, ele é o que? Ele é um span, né? Vou trocar ele por um P, não tem diferença, basicamente. Vou chamar de resultado. E resultado. Porque aqui, ó, eu vou copiar essa div aqui, de success. Eu vou colar ela aqui dentro. Como já tem uma aspas aqui, ele acha que a gente está fechando essa condição. E aqui já é algoritmo PHP. A gente pode colocar uma barra invertida aqui antes, ok? Como a gente pode também só colocar uma aspas simples aqui dentro. Eu vou colocar usuário cadastrado com sucesso. E aqui, se houver um erro, alert danger. Não é eu que estou criando esse nome danger, ok? Tem aqui danger, esse vermelho. Houve um erro ao tentar cadastrar o usuário. Houve um erro ao tentar cadastrar o usuário. Eu vejo muita gente colocando erro ao cadastrar o usuário. Não está errado também, só que tudo é uma base de tentativa. Então, erro ao tentar cadastrar. Isso aqui que me disse não foi nem eu, foi uma revisora. Ela carcou o fundo que estava todo erro ao cadastrar. Ela falou, erro ao tentar cadastrar. Você está tentando, você não vai cadastrar. Você não sabe se vai ou não. Então, houve um erro ao tentar cadastrar o usuário. Galera, vocês acham que funciona? De primeira? Vamos ver. Então, nome, Gunnar Correia, e-mail, gunnar.com, CPF aqui, qualquer coisa, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minha data de aniversário e gravar. Uhul! Erro de SQL. Integrity Constraint Relation. Column usuário cannot be null.
Está falando que a coluna de usuário está nula. Set usuário, txt usuário. Vamos ver aqui que tem do usuário. Eu acho que a gente não colocou o usuário aqui no formulário, porque eu não vi o usuário aqui no formulário. Que beleza, hein? Nome completo. A gente não colocou o usuário. A gente não, né? O tio aqui não colocou. Não tem problema não. A gente vai lá e coloca agora. E aqui também faltou uma coisa muito importante. Faltou o row. Deixa eu copiar isso daqui. Vou colar esse camarada aqui fora. Deixa eu colocar esse. Ok. Deixa eu copiar isso aqui também. O usuário. Aqui é txt usuário. Txt usuário. Bom, depois eu vou validar o usuário lá na controladora e ali embaixo no JS também, ok? Username. Então, usuário aqui. A gente até pode colocar embaixo já, para a gente não esquecer. Né? Validar formulário depois de nome, né? Mesma coisa, bem. Se txt usuário for menor ou igual a 7, informe o nome do usuário. E na controladora também, né? Mesma coisa aqui. E get usuário for maior ou igual a 7. Aqui eu coloquei quando for menor que 7. Então, vou testar aqui. Informe o nome do usuário válido. Vamos lá de novo. Bruno Correia, CPF, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gravar. Informa a data paga, 21 de 92. Gravar. Haha, foi de primeira, hein, pessoal? Eu sou demais. Brincadeira. E aqui está o nosso camarada cadastrado. Gunner, IP, qual o problema que deu? Esse é um problema do servidor local. Está em servidor local, ele dá esse problema mesmo, tá? Mas quando tiver um servidor, garantido que vai funcionar certinho. Esse é o erro do servidor local, do champ, não sei, que não detecta. Antes não era assim. Enfim, sei lá. O nome, o e-mail, o meu CPF, o meu usuário, a minha senha, só Deus sabe qual é. A data de nascimento, o sexo e o status, ok? Preciso saber de uma coisa. Tá aqui. Status e permissão. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, cadastrou. Só que o seguinte, pessoal. Se eu apertar Ctrl R, vai falar, ó, a página que você está procurando as informações seguidas. Se eu voltar essa página, cadastrar de novo. Ele vai cadastrar. Ctrl R. Cadastrar de novo. Cadastrar de novo. Cadastrar de novo. Nesse caso, eu não fiz ainda as alterações de Unike. Vou fazer elas agora. E olha o pior que vai dar. Os dados já existem. Certo? Tentando desconectar o servidor. Ok. Deu erro. Então, simplesmente porque já existem valores duplicados ali dentro de uma classe que permite só unique. Então, deixa eu remover isso aqui. Eu acho que é esse o erro, né? Eu deixei lá unique, só permite um valor por ocorrência. E ele tinha vários. Ele não pôde executar porque daria problema no SQL, dando erros de integridade. Vamos lá de novo ver. Depois de completo erro. Forma nascimento. Incorrect value. Na verdade, que deu um erro, porque ele está falando que a nossa coluna de data. Cadê? A gente vai ter que converter a data depois, tá? Tá dando um valor inválido. Isso a gente resolve depois. Tem que criar um método para converter as datas. Enfim, o que eu quero passar para vocês agora é o seguinte. A gente fica atualizando a página toda hora, a gente vai submeter, né? O usuário mal intencionado vai ficar lá, né? Toda hora atualizando e enchendo o nosso banco de porcaria. Tem uma solução. A gente pode, ao invés de... Bom,
eu faço da seguinte forma. Ao invés de eu... A garganta tá seca já. Ao invés da gente exibir aqui dentro, né, o valor, aqui em cima a gente já atribui para variável usuário, a gente pode fazer o seguinte. Cadastrou. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Seguinte, vou jogar isso daqui na variável chamada retorno, script, JavaScript agora, retorno. A gente basicamente vai criar uma sessão, perdão, vai criar um cookie e o location. A gente vai criar uma cookie e a gente está para uma própria página com JS. Aí os usuários que já entendem um pouco perguntam, Gunnar, mas por que não criar um cookie com PHP e usar o header location do PHP para fazer isso? Simples. Como nessa parte aqui o nosso escopo está dentro, né? Essa parte está dentro do pedaço HTML, onde você aqui, onde o cabeçalho já foi enviado, isso aqui já foi enviado, nosso código está aqui dentro, vai dar erro, vai falar que o cabeçalho já foi enviado. Segunda página é, ó, a gente carrega o cabeçalho, lá no servidor busca tudo isso para montar o body. E aqui o cookie ele monta isso no servidor, perdão, no cliente, mas o location precisa do cabeçalho para redirecionar. Tanto o cookie quanto o header precisa do cabeçalho. E basicamente vai tentar tentando, a gente vai solicitar uma informação de cabeçalho. Vai falar, ó, seguinte, o cabeçalho já foi retornado, a gente não pode fazer isso de novo. Okay? Para você retornar o cabeçalho, vai ter que submeter a página de novo. Okay? Então, JavaScript, a gente usa o setCookie. Cadê você? Deixa eu confirmar aqui. setCookieJS. A W3C tem dois parâmetros bem interessantes. setCookie, deixa eu ver se era isso mesmo. Perdão. Document.cookie. Recebe o nome do nosso cookie e o valor. No caso, MSG recebe 1. E aqui, document.location.href. Ok? Qual página a gente vai chamar agora? Essa página aqui, ó. Eita, difícil. Página. Ok? Então, cadastrou, vai criar essa cookie e vai chamar essa página. E o... Deixa eu ver aqui. Get cookie. JavaScript. Tem vários métodos na web aí, ok? Para a gente obter os valores do cookie. Eu acho que no W3C já tinha um script pronto para a gente obter. Set cookie, no caso a gente não precisa, e o get cookie. Então, vou copiar isso daqui, get cookie. Aqui nosso arquivo de script, eu vou colocar ele aqui embaixo. Ok? O get cookie. Function for check cookie. Set, get, check. E a gente vai precisar também de delete. Vamos ver aqui no Stack Overflow se a gente acha alguma coisa pronta. Delete name, path, domain. Está algo mais simples. É criar, ler, interpretar, read, create, deletar aquela primeira, delete book by name. Deixa eu ver aqui. Vamos copiar essa aqui, ver se vai funcionar. Porque é o seguinte, a gente criou uma cookie aqui dentro, e na hora que a nossa página for requisitada, ela vai fazer o seguinte. Vou copiar isso daqui, que não quero ali dentro. Eu só copiei para não perder. O que eu faço? Ó, deixa eu dar um espaço aqui para a gente poder editar. Gente. Que coisa, a gente está com bug, é tentação. A questão disso dali. Enfim, a gente faz se. Deixa eu comparar isso daqui também. Então, se get cookie
getCookie msg for igual a 1, então a gente vai vir aqui nesse resultado, document.getElement by creating .inner.html, vai inserir esse camarada. E depois a gente tem que deletar a cookie, né? Então toda vez que a página for chamada, vai ficar mostrando a mesma mensagem. E é isso que a gente quer. Então, delete. Cookie alert. Tem um BO aqui, né? Aqui, div class. Okay. Vamos testar agora, pessoal. Vou fechar isso aqui. Sua página não exibiu nada. Vai ver com o meu JS. O documento não foi encontrado. Quando você confia no autocomplete. E aqui está. E agora, se eu atualizar a página, não vai enviar. Essa é uma saída bem interessante, né? Porque a gente não tem problema de reenviar o formulário, submeter a página. Bom, pessoal, é isso. Então, por enquanto é só. Ok? Esses scripts vão estar disponíveis para download lá no site. Então, vocês pegam ele lá para download, ok? Curta nosso vídeo se você gostou, se ele foi importante para você. Se inscreva no nosso canal caso você já não seja inscrito. Compartilhe com os amigos, ok? Na sua timeline nas redes sociais. Confere esse documento lá no site, disponível para download, ok? E mais uma vez, a gente está trabalhando apenas na parte do admin, ok? Aqui fora, o index está em branco. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.